Boa noite, meninas. Graça e paz, graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Vamos lá convidar outras mulheres para entrar hoje aqui conosco, porque o assunto está interessantíssimo. A paz, Fabi, Deus abençoe. A paz, Ni, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz, Jaque, já vou enviar o convite para você, tá? Rafa, a paz. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Convide outra mulher para participar conosco hoje, gente. O assunto é muito bom. Graça e paz, pastora. Graça e paz. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Já coloca aí, manda o direct para suas seguidoras, suas amigas. Tô encaminhando a live. Ajeita a câmera, que é a sua câmera. Isso, ajeita. Isso aí. Tá bom agora? Ótimo, tá ótimo. Então tá bom. Maravilha. Boa noite, meu povo. Graça e paz a todos vocês. Vamos chegando aí. Eu quero pedir para você pegar esse aviãozinho aqui embaixo e enviar para o maior número de pessoas que você pode, convidando outras mulheres para participar com a gente desse bate-papo muito gostoso. Eu e Jaque aqui, formando essa dupla. Glória uma dupla imbatível. Foi um final de semana maravilhoso, onde nós estivemos ali na Igreja Quadrangular do Alto de Quitaúna. Jaque esteve conosco, foi muito legal, né, Jaque? Foi uma bênção de Deus, trabalho maravilhoso com as mulheres. Foi ótimo. Então, vamos convidar, gente, vamos convidar mais mulheres para a gente introduzir o assunto aqui, porque hoje o assunto tá muito bom, não é, Jaque? Tá, muito bom. Nossa, tá maravilhoso. Quando a senhora mandou o tema, alegrou meu coração. Hoje nós vamos falar sobre identidade feminina, curando a identidade feminina. Vamos falar sobre as armadilhas da comparação e muita coisa boa tem aí para nós conversarmos essa noite. E esse assunto é para todos, é para homem, é para mulher, mas hoje nós vamos direcionar o foco aí para pessoas, né, mulheres em especial, que precisam de cura, precisam ser restauradas pelo Espírito Santo. Por isso que eu estou aqui insistindo para você mandar esse direct aí para o maior número de pessoas que você pode. Vamos lá, gente. Envia aí nos seus grupos da família, grupo da igreja, vai enviando aí para o povo, para nós podermos iniciar o assunto hoje aqui com vocês. Boa noite, meu povo. Graça e paz a todos vocês. Já que você está conseguindo me ver direitinho aí, a conexão tá boa? Tá, para mim tá bom. Tô escutando direitinho, a visualização também tá boa. Tá bem tranquilo. Maravilha. Graça e paz a todos vocês. E hoje nós vamos iniciar com o texto da palavra. Quero ler um texto da palavra com vocês em Efésios. Efésios, aleluia. Efésios, capítulo 4. Livro de Efésios, no capítulo 4. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só que o apóstolo Paulo vai falar conosco nesta noite. Ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados para uma só esperança da vossa vocação. Amém. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre vocação, ele está falando sobre o nosso chamado ou o nosso propósito de vida, né? Então ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis dignos do vosso propósito. E para nós entendermos o nosso chamado, o nosso propósito, isso começa na nossa identidade, saber quem somos. É basicamente impossível alguém conseguir cumprir o seu chamado, o seu propósito, se ele não sabe quem é. Tem certeza que você já teve alguma experiência com isso, que quando você está confusa com relação à sua identidade, para que Deus te chamou para ser, isso acontece quando a gente lá é adolescente, mas tem umas que vai um pouco mais além da adolescência, né? Vai. Demora um pouco mais para descobrir o chamado dessa pessoa, o propósito e a sua verdadeira identidade. Quando a gente não sabe a nossa verdadeira identidade, a gente começa a viver ciclos muito perigosos que podem impedir o nosso propósito de vida. Porque uma pessoa que não sabe quem é em Deus, ela começa a tirar para todos os lados, né? Verdade. É igual a menina com 17, 18 anos, que ela não sabe que curso quer fazer, e ela vai entrar numa faculdade, daqui a pouco ela entende que não é mais aquilo que ela quer, e ela sai daquela faculdade, começa a namorar cedo, daqui a pouco se frustra, não é mais aquilo que quer, e uma hora está com o cabelo loiro, uma hora está morena, porque não sabe ainda qual é a sua verdadeira identidade. Fala um pouquinho sobre isso, Jaque. Bom, a identidade, ela inicia-se desde da criança, né? Desde a fase da criança, já inicia esse processo de identidade. Desde muito cedo a gente costuma ensinar quem somos, né? É claro que nós vamos ensinar de uma forma bem lúdica, mas é importante já a criança saber os gostos que ela tem, o que de fato ela gosta, o que ela não gosta, né? E não cair na onda, né? Eu não gosto de comer porque o meu amiguinho não come, ou eu vou comer porque o meu amiguinho come. Então a gente vai trabalhando isso desde muito cedo para que ela venha se construindo. Então eu costumo dizer que a identidade ela é uma construção. É claro que chega na adolescência, acontece isso que a senhora falou, né? Eu ainda não sei, a crise de identidade na adolescência ela vem e vem com força. Né? Eu ainda não sei de que eu gosto, não sei qual estilo de música que eu curto, né? Aí vai na onda. Se a onda é o funk, os jovens adolescentes, tá todo mundo na onda do funk. Então, eles vão indo aí na onda. E quando existe aí um romper dentro dessa fase da adolescência, ou até mesmo na infância, é natural que a mulher chegue aí numa fase que ela já deveria estar com a sua identidade firmada, ainda está confusa. Aquela mulher que ficou presa lá no passado, que ficou presa lá na adolescência, né? Que ainda não sabe o estilo de roupa que cai bem, vai na onda, então não sabe o estilo de cabelo. Se a moda é o cabelo para cima, todo mundo quer o cabelo para cima, eu vou também usar o cabelo para cima, porque se eu não usar, eu sou a feia, eu sou a diferente, eu não sou aceita do grupo, né? Então é uma construção a questão da identidade. Olha, é muito importante nós pensarmos que é o seguinte: Deus, quando nos criou, ele nos criou sua imagem e semelhança. Mas quando o pecado entra no mundo, ele vem para distorcer a imagem da criação. Então, tudo que for o oposto da imagem da criação, o mundo, as investidas, né? As investidas virão sobre a sua vida para que a sua identidade original ela seja desconstruída. Quando você é pequeno,
você associa o que você é pelo que a sua mãe diz, pelo que seu pai diz, pelo que o professor diz. E a gente sabe, vem criança chorando em casa dizendo: meu professor disse que eu sou burro. Então ele aceita aquela fala como uma fala verdadeira, porque vem de alguém que é uma autoridade sobre a vida dele. Por isso, nesta construção da identidade, é importante os pais pensarem no que falam e como falam. Porque uma criança até seus 7, 8 anos, ele está ali ainda formando, né, esse conceito Isso, de quem ele é. isso. Uma mulher que já passou por esse processo, já passou pelo processo da adolescência e ainda não entendeu quem ela é, aí a gente começa a pensar que, poxa, por que que o processo dessa mulher parou? Onde foi que o processo dessa mulher parou? Boa noite, Lu, a paz. Porque talvez na sua infância, nós somos o resultado da nossa infância, né? O que Isso. hoje a gente está vivendo não começou aqui, começou lá, né? Lá É atrás. isso mesmo. Então, talvez nesse processo ela foi rejeitada, talvez nesse processo teve crítica, teve dor, né? Abusos. Então, como isso diretamente vai impactar a vida de uma mulher na fase adulta? Bom, nós sabemos que nós somos é uma construção, né, social, cultural, e normalmente a gente vem trazendo aí as bagagens, né, da nossa familiar, família. Então, assim, a mãe tem uma forma de se comportar, e aí eu vou repetir o comportamento da minha mãe, que vai impactar na minha vida O adulta. A padrão. mulher, a mulher, quando ela não tem identidade firmada em Cristo, é uma mulher que se vê perdida. É uma mulher que ela busca em pessoas o que ela não encontrou ainda dentro de si. É uma mulher que tudo que oferecem para ela, ela vai automaticamente aceitar com muita facilidade, né? É uma mulher que não se encontra dentro da carreira, é uma mulher que não se encontra dentro do ministério. Qual será o meu chamado dentro da igreja? Nunca está satisfeita com o que faz, acha que o que está fazendo está errado, parece que não está agradando ninguém. Aí nós já sabemos que essa mulher ela tem aí uma falta de identidade em Cristo. Então, a falta de identidade, ela vem se construindo a partir das repetições de comportamento aí, das questões mesmo familiares, sociais, culturais, daquilo que é pregado para nós lá atrás, daquilo que é falado para a gente lá atrás. Então, a gente vem trazendo aí. É um padrão de repetição, É né? um padrão de repetição, exatamente. Então, a mulher que não descobriu quem ela é ainda, é porque ela está olhando para tudo que aconteceu na sua história e não para a sua origem. Porque Isso. nós podemos nascer numa família, né? Todos nós não escolhemos a família que nascemos, não escolhemos os nossos genitores, mas nós podemos escolher o padrão de vida que eu vou ter. Se eu vou repetir os mesmos padrões dos meus pais, porque existe uma máxima que as pessoas dizem que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós que nós convivemos. E é fato que quando se convive muito tempo, por exemplo, com uma mãe narcisista, abusiva, pai abusivo, irmãos abusivos, uma família completamente desestruturada, isso vai gerar na vida dessa mulher muitas marcas. Mas como nós, quando criança, não podemos escolher a família em que nascemos, nós vamos carregando essa bagagem ao longo da vida, né? Verdade. Até que em algum momento você encontra Jesus e a proposta de Jesus é ressignificar a mente, ou seja, dar um start na minha história E e mudar.
E mudar o processo. E mudar o processo. Eu Fala um vou, pouco eu sobre vou, isso. eu vou compartilhar o meu particular. Eu vivi a crise de identidade por muito tempo. Então, assim, eu tinha comportamentos na vida adulta que me fazia lembrar lá na adolescência, né? Parece que eu continuei sendo adolescente por muito tempo. E eu lembro que eu faltava muito em mim, eu buscava muito saber quem eu era, o que de fato eu vim fazer neste mundo, porque a minha pergunta sempre foi: qual é o meu propósito de vida? Eu vim para alguma coisa, eu quero saber para que eu vim. Então, por muito tempo eu sofria, porque eu tentei buscar a resposta e eu não encontrava a resposta. Por qual motivo eu estou aqui? Até o dia que eu entrei na IBR, a senhora fez o encontro Identidade da Mulher. E eu lembro que eu fui embora entendendo o meu propósito. Eu falei, Senhor, se for, o Senhor vai me confirmar. E rapidamente o Senhor me confirmou, né? Que o meu propósito de vida é exatamente trabalhar com cura e cura de mulheres. Eu falei, não é possível que o Senhor realmente me confirmou assim tão rápido. E aí eu passei a entender, pastor, o propósito, o meu chamado, o meu propósito de vida é transformar outras vidas. Então, e quando eu me encontrei, eu senti paz. Porque eu vivia como a história do patinho feio. Sabe assim? Eu caminhava, Como é? mas Conta para nós, Jaque, porque tem certeza que muitas mulheres vão se identificar aqui. Como era essa construção na sua mente? Qual eram as crenças limitantes que você tinha na sua mente que te impediu de ver esse propósito de Deus na sua vida? olha, pastora, eu me perdi por vários motivos, e um deles foi querer seguir o padrão do meu marido. Então, meu marido tinha, cada um tem a sua criação, sua família, né? Quando casa, a gente vem ali, mas aí eu deixei de ser quem eu era para viver o que de fato ele queria que eu fosse. Então, eu achava que era besteira quando eu pensava, não, eu acho que eu preciso me vestir mais sofisticada. Desejo eu tinha, tá? Mais sofisticada. A minha postura é diferente. Eu não preciso estar numa roda com um monte de meninas com camiseta de time. Então, não discriminando, porque eu respeito quem gosta, mas não era o meu estilo. Eu me sentia fora daquilo. Mas ainda assim eu insistia naquilo para agradar o outro. Então, quando eu comecei a me encontrar, eu comecei a usar roupas do meu estilo, falar, né, conforme eu devo falar. Aí eu comecei a sentir uma sensação de alívio. Opa, estou no caminho certo. Foi para isso que eu vim ao mundo. Um É assim, pertencimento, né? Você passou a sentir um pertencimento. pertencimento nos ambientes. E é engraçado que quando nós nos encontramos, você para de buscar. As coisas começam a vir até você. As respostas começam a chegar às suas mãos. Então, assim, eu parei de buscar, né, identidade e pedi para o Senhor que firmasse em mim a identidade. E o Senhor firmou os meus pés e as bênçãos começaram a chegar nas minhas mãos. O meu propósito começou a vir até mim. E ali eu comecei a me encontrar. Estou me encontrando a cada dia. É importante nós pensarmos o seguinte, que a descobrir quem você não começa na rejeição, porque nós queremos buscar as respostas nas pessoas que nos rejeitaram. Então nós falamos assim, por que meu pai me rejeitou? Se eu amo, o que eu fiz? Qual a culpa que eu tenho por essa rejeição? Então eu fico tentando me encaixar na vida das pessoas para ser aceito, né? Você falou aí da camisa do time, falou, né? Eu acho que é um combo, né? Vem a camisa Um do time e combo. o shortinho, né? É um É, combo, é um combo. é um combo. Então a mulher, ela quer estar num lugar onde ela é aceita. Isso. Ela quer ser aceita. Para ser aceita, ela precisa se encaixar no mundo fantasioso que alguém criou para ela. E aí que vem a maior crise existencial do ser humano, que é se sentir insuficiente. Porque tudo que você fizer nunca será suficiente
para cumprir a expectativa do outro. Então, nós queremos fazer, queremos ter, queremos ser para cumprir expectativas do outro. Todas as vezes que a sua vida estiver baseada em suprir expectativas de outras pessoas, nós vamos nos sentir insuficientes, vamos nos sentir ansiosas e frustradas. Não é isso? Exatamente. Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande, um abismo entre o ter e entre o ser. Ter, né? Nós podemos, eu consigo ter o carro que a outra tem, eu consigo ter o cargo que o outro tem, eu consigo alcançar o lugar do outro. Mas e o ser? Quem de fato eu sou? Né? Quem sou eu, além dos cargos? Quem sou eu, além de tudo isso? Né? Quem é que está dentro de mim? Se eu espremer aqui, o que vai sair daqui? Se um dia eu chegar a ficar sozinha com Jesus e Jesus falar, hoje eu quero que você abandona tudo e fala de você. Agora só tem você e eu aqui. O que é que eu vou apresentar? O que eu vou falar para Jesus? Se ele falar, hoje eu vim entender a sua identidade, o que eu vou falar para ele? É tão sério que quando nós vamos nos apresentar, seja para uma entrevista, seja numa conversa, você não começa falando quem você é pelo seu nome, você não começa falando sobre o que você gosta, você começa a falar sobre os seus títulos, você fala sobre as suas tarefas, você fala que você é mãe, que você é esposa, As mas você nunca experiências. fala sobre experiências, mas você não consegue falar de fato sobre quem você é. Por que não consegue? Porque você não sabe. E quando a gente não sabe, a gente fala das nossas qualificações e não de fato de quem somos. E a palavra de Deus fala para nós em Efésios capítulo 1, versículo 4, 5, ele diz algo muito importante para nós. Ele diz assim, ó, como também ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele. E ele nos predestinou como filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a sua vontade. Ou seja, ele escolheu você antes mesmo do mundo ser criado. Na agenda de Deus já saberia-se que ia nascer uma Jaqueline na Terra. Sim. Né? Então, nós não somos um acidente. Quantas falas que nós temos aí, né? Na agenda, numa agenda aí toda conturbada, que diz assim, não, eu sou fruto de um relacionamento onde eu não fui desejado. Não, eu sou fruto abuso. Não, eu sou fruto disso, por isso a minha vida é assim. Não, você não é um acidente. A sua história não é um acidente. Você não é o erro, você não é o acaso, você não é um improviso de Deus na Terra. Tipo, ó, não, nada deu certo, vamos mandar a Jaqueline mesmo. Não é assim que funciona para Deus. Então, como eu posso aplicar isso intencionalmente na minha vida hoje? Como que eu aplico isso? Eu tenho que entendimento, como é que eu tenho que reagir a esse entendimento? Eu não sou um erro, eu não sou o acaso, eu não sou um improviso. Então, se eu intencionalmente, por Deus, fui gerado, como eu tenho que me revelar na Terra? Como é o meu comportamento? Bom, primeiro eu acho que nós firmamos, né, os nossos pés, entendendo quem nos chamou, buscando encontrar-se conosco mesmo. Tem uma técnica que é bem usada, né? É parar na frente do espelho no momento do silêncio, sem tumulto, sem gente falando, é você com você. E ali você começar a buscar por que eu vim ao mundo. Né? O que me trouxe aqui? Para que eu sirvo?
e por que que eu sirvo, né? Então, é você saber o seu valor. É você olhar para dentro de si e não esperar o outro valorizar. Não esperar a aprovação do outro. Isso é uma tarefa difícil, pastora, porque eu, por muitos e muitos anos, eu fiquei buscando a aprovação de alguém para me sentir valorizada e amada. Sabe? Então, é difícil quando você entende que você já não precisa mais da aprovação do outro para você saber quem é você, a Me sua fala, identidade. me dá um exemplo disso que aconteceu com você. Me fala, me dá um exemplo. Do que aconteceu comigo, É. por muito tempo eu sempre fui assim, eu atendia muitas pessoas e mudava muito de opinião com muita facilidade. Por quê? Porque quem não tem identidade, quem não sabe o que é, quem é, né? Vai indo na onda de todo mundo. Então, por muito tempo, por várias vezes, aconteceu de eu mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de estilo, mudar minha fala, né? E ser levada, me perder a minha concentração das minhas tarefas, no que eu estou fazendo, ficar dispersa, distraída, né? Ouvindo os outros falarem e no final das contas eu sofrer por isso. Então foram vários exemplos assim de eu falar não é isso. Não é isso, não é assim que eu deveria ter falado. Eu posso me posicionar como mulher, eu tenho opinião. Porque Muitas para mudar na roda de conversa, dizem sim quando gostariam de dizer não. exatamente, é Elas uma sim para tudo para ser aceita, mas elas isso, deveriam dizer não. Não, não, eu não exatamente. posso, não, eu não quero, não, não estou disponível, porque o não, ele também liberta as pessoas, né? Sim, sim. E quando você está constantemente é, de sim para tudo, solicita, todo mundo te solicita, tal, em algum Sobrecarrega muito, né? vai ter um cansaço absurdo, um esgotamento mental, físico, porque você não vai dar conta de tudo para ser aceita por alguém. Para ser chamada de boazinha, né, pastora? Isso, Porque a ideia de quem não tem identidade é sempre esperar que alguém olhe e fale, nossa, como é boazinha, nossa, que gracinha, né? Aí isso traz conforto. É é, muito difícil quando você é confrontada com a verdade, né? Ninguém quer sim, ouvir. sim. E algumas pessoas, elas querem de fato viver uma falsa identidade. Por quê? Falsa identidade. Na verdade, ela vira um fake, né? Hoje nós temos exemplo nas redes sociais que tudo pode ser criado pelo IA. A IA pode criar tudo, pode criar um rosto magnífico, pode criar um corpo muito bem definido, pode muita coisa. Mas a IA não pode dar identidade a você. E tem muita gente acreditando e vivendo um mundo irreal. Vivendo um mundo irreal para ser aceito. Então, olha só como nós estamos vivendo uma descaracterização da figura feminina. Tem Sim, muitas falas aí de militâncias e tal, que a mulher é igual ao homem, a mulher nunca será igual ao homem, não terá a força do homem. Então, nós queremos estar em lugares que Deus nunca desejou para nós. E é por isso que nós acumulamos fardos pesados sobre nós. Eu até falo que mulheres que querem ocupar o lugar do homem no relacionamento vão ter muito sofrimento, né? Mulheres que querem ser autossuficientes. Eu não dependo do meu marido. Eu dependo do meu marido e gosto de depender dele. Gosto. exatamente. Por quê? Porque o meu papel, eu sei quem sou. E o fato de eu gostar que ele faça coisas para mim não me diminui e nem me substitui. Entende? Quantas mulheres estão andando na contramão do que Deus propôs para ela? Não é verdade? Sim, é verdade. É muito verdade mesmo. Mulheres que carregam o título de opa, eu consigo tudo, eu quero, eu posso. Nós podemos mesmo, né? Nós podemos, mas nós temos limite.
É isso que nós precisamos entender, que nós temos um limite. O Senhor nos capacitou, sim, mas o Senhor também nos ensinou a cuidar de nós. Nós temos um limite. Assim, tem mulheres que ela não aceita nem que o marido abra o frasco lá de azeitona. Para deixar, eu abro. Né? O que tem de mais pedir para ele abrir o frasco de azeitona? O que tem de mais, como a senhora pregou ontem, que eu achei lindo, ele abrir a porta do carro. São detalhes que, para nós, mulheres, faz toda a diferença. Né? Sim, Ser cuidada. sim. Muitas mulheres não recebem esse cuidado porque elas não se colocam no lugar de ser cuidada. Ela está sempre ocupando uma posição que não é dela no lar. Não é dela. Então, quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, que ele fala para a igreja e diz: maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí, peraí. Se Deus deu essa orientação para os homens, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E diz para as mulheres: mulher, seja submissa ao seu marido. Aí a gente inverte toda essa situação, acumula pesos demasiados sobre nós, porque a gente não permite que o marido seja esse cuidador, esse protetor, esse provedor, porque nós somos autossuficientes. E quando começa a pesar aqui nos lombos, o que a gente faz? A gente entrega pontos. Exatamente. Não é verdade? Quando a gente já sente que está sobrecarregada, né? Eu falo com muita propriedade disso. Eu, por muito tempo, quem me conhece de perto sabe, sempre quis agarrar o mundo, dar conta de tudo e mostrar dentro da minha casa a posição superior. Jaqueline é o braço forte. Jaqueline, e eu não aceitava menos do que isso. Eu nunca aceitei menos do que isso. Mas, pastora, chegou um momento da minha vida que eu senti todo o peso sobre as minhas costas. E eu entendi, Deus falando comigo, que ele falou: esse lugar não é seu. Sabe por que tá pesado? Porque você está carregando um fardo que não é seu. E vai doer muito se você continuar carregando. Só que se você pegar algo muito pesado, você caminha até um certo ponto. Ali você para. Quando você não aguenta, você entrega. Ou você coloca no chão, ou você continua sem, ou você para por ali mesmo. E eu me cheguei nesse lugar. Falei: se eu continuar da forma que eu estou, eu vou ter que parar, porque eu não vou aguentar, não vou dar conta. Que nós esquecemos do limite do nosso corpo. Sim. Né? Tem outra coisa muito importante que a gente precisa pensar, que você vai se colocando nesse lugar e o outro passa a te rejeitar. Porque você é tão boa em tudo, você dá conta de tudo, você não precisa dessa figura do homem dentro da sua casa, ele simplesmente vai deixar você tocar a vida. Ele não vai se preocupar o dia que você sentir dor, ele vai dizer para você: ué, você não é aquela que supera tudo e agora tá com dor? Agora tá precisando de mim? Por quê? Se você sabe fazer tudo sozinha. Você se colocou nesse lugar. E aí vem a rejeição. E a coisa mais difícil para a mulher é se sentir rejeitada por aquela figura que deveria, ou ela criou essa expectativa. Quando casa, toda mulher, né, quer isso, de ser amada. E ela passa a ser rejeitada. E quando a mulher não entende que a falha está nas posições que não estão corretas, aí o sofrimento ainda é maior. Porque aí você se coloca num lugar assim: tá me rejeitando porque eu sou feia, tá me rejeitando porque eu engordei, tá me rejeitando porque eu não sou boa o suficiente, vai procurar uma mulher na rua, entende? E aí, olha só que coisa terrível é isso. A rejeição, ela vai marcar mulheres de tal forma que essas mulheres vão tentar ser outra pessoa para poder resolver o problema do desajuste dentro da relação. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso, não é, Jaque? Sim, sim.
A mulher, quando ela começa a sentir, pastora, a rejeição, né, por mostrar que pode tudo, é uma sensação de fracasso. E isso é um dos fatores que mais adoecem as mulheres. É quando a mulher ela percebe que ela precisa sim, depende sim do marido, mas ela não quer aceitar essa posição. Mas o que acontece muito? O nosso corpo chega uma fase da vida que quando corria já não se corre mais, quando pulava já não se pula mais, né? E a gente esquece que nós vamos chegar nessa fase, nessa idade. E aí você vai precisar do outro, do companheiro. Ou você vai precisar dos filhos para lavar uma roupa, para passar uma roupa. Mas o ego é tão grande dentro de nós que depender do outro é difícil para nós. E o outro está tão acostumado a ver uma super mulher, a poderosa, a que resolve tudo, a que dá conta de tudo, que ele não aceita as limitações da pessoa ali. Acontece muito das mulheres adoecerem e os filhos falar, ué, mas a senhora vai ficar aí, não vai fazer um almoço? A senhora vai ficar aí, não vai estender uma roupa? E a mulher está aguentando, coitada, de dores no corpo. Vão dizer moleza. Você está com preguiça, você não quer fazer e tal. Mas porque você entrou nesse lugar. E as pessoas só farão conosco aquilo que nós permitimos que elas façam. Sim. Então, o ciclo, ele se repete. Você pode ter visto isso na vida do sua mãe, do seu pai, lá atrás, e está se repetindo. Por que está se repetindo? Porque o padrão estabelecido continua até que alguém se desperte, até que alguém ressignifique a sua mente, até que alguém tome posicionamento e diga: esse não é o padrão de vida que eu quero. E trabalhe para isso. Então, o ciclo vicioso, ele vai perpetuar na vida dessa mulher. E tem um outro ciclo que chega na identidade dessa mulher para arrasar, que é as palavras negativas. Depois que você já viveu todo esse ciclo que nós chegamos até aqui, vem esse próximo. Esse próximo ciclo, ele sempre acontece. Que é, você não é boa o suficiente. Né? Você não consegue fazer nada direito. Sabe por que o nosso casamento não dá certo? Porque você faz tudo do seu jeito. Então, olha só quantas palavras vão vir como uma ferramenta contra a sua vida. Isaías, lá no capítulo 54, 17, ele diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quando é que ela não prospera? Quando eu tenho entendimento. Quando é que ela não prospera? Quando eu tenho clareza. Porque se eu não tiver uma identidade firmada em Jesus, ela vai prosperar porque eu acato e aceito aquela palavra. Como que é para você esse ciclo das palavras negativas que acabam definindo a identidade de muitas mulheres? Pastora, as palavras, bem diz a Bíblia, né, que palavras, elas ecoam, né? Então, é como se você entrasse dentro de um cômodo vazio e você fala e fica o eco. As palavras, elas ficam como um eco dentro da nossa mente. Então, alguém olhar para mim e dizer que eu não sou boa o suficiente, aquilo vai ficar dentro da minha mente como eco, né? E eu vou me colocando nesse lugar, eu não sou boa o suficiente. Ainda que parece que eu sou, ainda que eu me esforço para ser, eu não sou. E aí as palavras, ela vai te adoecendo. Ela vai te adoecendo a um nível, a um ponto que eu acho que 80% das mulheres que vivem, sofrem de depressão são por palavras, né? Porque bem diz o ditado, a palavra dói mais que tapas, né? E é verdade. Então as palavras, elas ficam como um eco dentro de nós. A palavra, ela tem o poder de gerar vida ou gerar morte. Ou gerar morte. Então, as palavras que são liberadas sobre a sua vida, se elas geram morte, você precisa ter clareza que você não é aquilo que dizem a teu respeito. O que dizem a teu respeito não pode definir você. É ressignificar, né?
ressignificar a sua mente. Quantas Exatamente. mulheres se sentem inapropriadas, né? Inapropriadas porque estão fora do peso, inapropriadas por conta da idade, inapropriadas porque elas não têm o perfil da mulher que está na rede social, ela não tem o valor financeiro para colocar botox cada 3 meses, ela não tem condições de mudar por si só, então ela vai aceitando e vai se modelando. Então, mulher, você que está me ouvindo aqui agora, pelo amor de Deus, você não é o que tua mãe disse ao teu respeito porque ela não tinha clareza do que estava dizendo. Você não é o que o teu pai disse porque ele também não tinha entendimento e clareza, falou muita coisa que não convinha. Você não é o que uma liderança disse a teu respeito. Você não é o que o marido, que a esposa diz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filha amada, propriedade exclusiva de Deus, tesouro peculiar, raça eleita, sacerdócio real. É o que a Bíblia diz que você é. E ele ainda nos chama de povo santo, escolhido e de boas obras. Que coisa Amém. Coisa linda. como Coisa linda. É isso, é ressignificar, pastora, porque as palavras, elas são como alimentos. Se eu comer errado, se eu me acabar hoje no açúcar, no doce, no refrigerante, fritura, eu estou trazendo consequências ruins para o meu corpo físico, né? Automaticamente, meu corpo vai adoecer. E as palavras acontece a mesma coisa dentro da minha mente, na minha alma. Então, ela vai adoecendo as minhas emoções, vai ficando fraca, vai enfraquecendo as minhas emoções. Mas, para você dar conta de ter um corpo saudável, você precisa mudar a mente e ressignificar, mudar a alimentação, né, fazer exercício. E na mente é a mesma coisa. A neurociência fala muito, né? Treine sua mente, o poder da mente. E isso é muito verdade. Quando a gente treina a mente, começa a treinar a mente e dizer, eu não aceito essas palavras, eu não sou isso que me falaram, eu consigo muito mais. Aquilo que meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, o que o Senhor tem para mim, não é o que o outro falou, o que o outro pensa a meu respeito não me importa, não me define, porque não é o outro que está comigo no momento da minha dor, né, da minha angústia. Quem está comigo e quem me fortalece é o Senhor. E quando nós passamos a entender assim, aí nós começamos a fortalecer a nossa mente. E nós somos tudo isso que a senhora falou, filhas amadas, né, separadas, capacitadas pelo Senhor. Olha, o apóstolo Paulo fala para nós em Romanos 12:2, ele diz assim, ó, transformai a vossa mente pela renovação. Ó, então, eu tenho que praticar isso todos os dias, que é o treino, eu tenho que treinar minha mente para acreditar, crer no que Deus diz a meu respeito. Quando a minha mente é treinada apenas para acreditar nas mentiras que me contaram, eu vou viver presa no passado, vou ser uma mulher insegura. Gente, olha, isso é tão sério que eu fiquei muito penalizada por algumas senhoras da idade de acima de 60 anos, 65 anos, que eu encontrei por esses dias na escola, mulheres que perderam seus maridos, estão passando pelo processo da viuvez, e elas se sentem tão inseguras pelo que um dia disseram sobre quem elas eram, que nessa altura da vida, quando perde o marido, a referência de lar que ela tinha, ela acredita em qualquer coisa que dizem para ela. E você não acredita quanta gente mal intencionada está por aí procurando essas mulheres inseguras para tirar delas proveito. Então, é um homem que fala no celular como se fosse o filho, como se tivesse interesse nessa mulher, e o propósito é o quê? Roubá-la. São dezenas de empresas que trabalham
no psicológico dessa mulher para tirar proveito dessa mulher. Então, olha a insegurança, o que faz com uma mulher. Uma mulher insegura, ela não questiona seus direitos. Uma mulher insegura, ela não reclama de dor. Uma mulher insegura, ela não se posiciona ou não aceita receber aquilo que é devido. Então, tem muita mulher se sabotando, continuando insegura, e isso ao longo da vida vai levar aproveitadores a tirar de você tudo que você tem, até a sua dignidade. É verdade. É verdade. Tem muitas pessoas que se aproveitam, né, do jeito do outro. Então, assim, eu sei quem é que eu posso encostar para sugar. Quem é que eu posso encostar para tirar A mulher proveito? é figura. A mulher é figura. E aí existe dois perfis de pessoas, né? Aquela pessoa que agradece por tudo, tem gratidão o tempo todo, aquela mulher, aquela fortaleza, aquela mulher que passa segurança o tempo todo. Você percebe que essas mulheres, o povo não vai em cima para tirar proveito. Mas se a mulher mostra ser mais fragilizada, reclama demais, sempre angustiada, demonstra ter mais limitações, essa mulher, certamente as pessoas vão se aproveitar, né? Vão subir em cima, montar em cima dela, e aí e nós não nascemos para, né, pastora? Nós não nascemos para ocupar esse papel. Nós nascemos para ocupar o papel de mulheres firmadas em Cristo. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua nova versão para esse novo tempo? Eita! Bom, agora para esse novo tempo, eu ainda estou em treinamento, tá? Estou sendo bem sincero, eu ainda estou em treinamento. Mas hoje, pastor, o que que eu encontro? O que que eu percebo? Que eu me doei demais e agora eu preciso me doar para mim mesmo. Então, eu comecei desde dos meus exames agora, marcar bonitinho, ir no médico, entender as minhas necessidades, entender as minhas limitações, né? Eu entendi que eu não vou agradar todo mundo o tempo todo. Mesmo sendo boazinha, mesmo tendo sorrisão, ainda assim eu não vou ser a mulher perfeita, porque Jesus não agradou e não sou eu que vou agradar. Então, eu me tirei deste lugar de eu preciso agradar todo mundo o tempo todo. Hoje eu já não estou mais, né? Hoje eu entendo o poder do sim, do não, e eu vou usar o não quando necessário. Quando eu achar que estou sobrecarregada, eu estou precisando me posicionar e dizer o não, eu preciso agora pensar nesse momento em mim, eu vou usar este lugar. Então, hoje eu estou dando um novo sentido, estou ressignificando a minha mente. É um treino, tá? Eu estou treinando a minha mente, mas eu sei que vai dar certo. E nós vamos resgatando outras mulheres também. Hoje eu entendo que tá tudo bem eu falar dentro da minha casa que eu não estou bem e que hoje eu não quero fazer. Eu entendo também que o meu marido hoje pode abrir a porta do carro para eu entrar porque ele não podia nem encostar em mim que eu espinhava, né? Tão turrona, Jaqueline, tão turrona, apesar de não parecer, que um abraço, abraçar demais ai meu Deus, né? E aí eu uso a empatia hoje pelo outro, mas sempre protegendo também o meu interior. Eu entendo o outro, mas eu me protejo em primeiro lugar, porque se eu não estiver bem, ninguém vai ficar bem. Sabe? Se eu não estiver bem, os meus filhos também não estarão. A minha casa não vai fluir. Então, hoje eu entendo o meu lugar e a minha posição. Hoje mesmo eu fiz uma pergunta para o meu marido no carro. Nós estávamos andando juntos, né? E eu perguntei para ele assim: quem eu sou para você, né? Quem você acredita que eu seja? E ele pontuou tantas coisas. Uma das coisas que ele pontuou para mim, ele disse assim: você é uma mulher que não aceita tudo sem questionar. Você questiona sobre tudo. E quando você percebe que há algo errado, você nunca deixa passar. Você sempre vai questionar. E eu não vi isso como uma palavra
Uma crítica. uma crítica, não vi isso como uma crítica. Porque de verdade eu sou essa pessoa. Por que que eu aprendi a ser essa pessoa? Porque antes eu não era essa pessoa. Eu era a pessoa que carregava fardos pesados sobre os ombros, que carregava uma família nas costas, que tinha a obrigação de cuidar de todos os meus irmãos, porque perdi meu pai, porque perdi minha mãe e eu assumi um lugar que não era meu. Então hoje eu questiono sim, por que fazer? Por que que tem que ser assim? Isso aqui eu não concordo, isso aqui está errado. E isso não quer dizer que eu preciso ser grosseira, mas eu preciso me impor para que as pessoas entendam que eu sei quem sou. E toda mulher que sabe quem ela é, ela não aceita menos do que aquilo que a palavra de Deus diz que é para você. Sim, sim. Então, mulher que está nos ouvindo hoje, nós estamos caminhando aqui para o final, mas é muito assunto, né, para falar. Muito. Muito assunto. O que eu quero dizer a você, mulher, que a sua identidade é de filha, em primeiro lugar. Antes de você, sabe, colocar suas qualificações, seus atributos. Não, eu sou filha. Sou filha amada de Deus. É por isso que Romanos 8,15 diz que nós recebemos o espírito de adoção. Então, Porque eu não vou assumir o papel de rejeitada na vida. Eu não vou assumir o papel de esquecida. Ah, esqueceram de mim. Não, nunca me convidam para o aniversário. Meu irmão, você vai precisar. Se você precisar do convite de pessoas para você, sabe, viver, você está perdido. Você tem que se impor. Você precisa ocupar o seu lugar, se ser importante para você mesmo, ser interessante para você mesmo. Como que uma mulher é interessante? Quando ela fala de assuntos que não são da vida de pessoas. Quando que uma mulher é interessante? Quando ela busca conhecimento. Quando ela busca sua autoestima. Isso tudo faz dessa mulher interessante. Então, quando você buscar no outro, né? Quando você passa a ser essa mulher interessante, vai ter gente querendo conversar com você. Vai ter gente querendo te ouvir, porque você se tornou uma mulher interessante. Mas se você ficar nesse lugar aí de rejeitada, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou bonita, eu não sou isso, acabou. Você aceitou a identidade da velha criatura lá. A senhora falou agora algo muito interessante, que quando Jesus, primeiro nós somos, a nossa identidade é filha de Deus, né? E eu passo a imaginar, eu acho que eu cheguei a comentar com a senhora sobre, lá no dia do culto, sobre um doutor, né, do jaleco. Eu passo a imaginar Deus, no nosso encontro com ele, ele dizendo assim, tira o título de mãe, descarta aí todos os seus diplomas, né? As suas, seus cargos, e vem você. Só quero você, né? Você é minha filha amada. Então, parando para pensar dessa forma, é um ponto muito grande para a gente firmar a nossa identidade em Cristo. É no momento de rasgar o coração e dizer, Senhor, eu não sou hoje, eu não quero título nenhum. Hoje eu só quero ser tua filha. Minha identidade hoje é de filha. Eu acho que alegra muito o coração de Deus, né, pastora? Olha só, quando você sabe que você é filha, tem algumas coisas que vão mudar aqui, ó. Primeiro, quem sabe que é filha amada não mendiga amor. Porque ela sabe que o pai ama e ela não vai falar, papai, você me ama. Ela sabe que o pai ama. Ela só desfruta daquele amor. Mas isso não. Quando você é filha, você não implora a atenção de ninguém. Ei, tô aqui, ó, me veja, me nota. Nada disso. Quando você aceita a sua identidade de filha, você não aceita migalhas. Ou te dá por inteiro,
ou não dá nada. Migalhas, não aceito, porque eu sou filha. Então, isso precisa estar dentro de nós, firmado em nós. É essas mensagens que vão, sabe, reeditar aqui o HD aqui, ó, da mente, né? Então, é isso. Nós queremos fechar hoje essa live dizendo para você que você é de fato. Se você não souber quem você é, você vai continuar aceitando o que qualquer um diz. Mas o dia que você souber quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa, a não ser você mesma. Amém. É verdade, pastora. É verdade. O dia que nós nos encontrarmos com nós mesmos, entender o que eu gosto, o que me faz feliz, o que me traz saúde, né? Você nunca mais quer aprovação de ninguém, né? O que de fato eu gosto de fazer? Eu gosto de cinema ou eu vou porque eu vou na onda do outro? Eu gosto de ler um bom livro ou porque todo mundo pega no meu pé? Né? É claro que existem situações que nós criamos alguns hábitos, mas hoje nós estamos dizendo do que nós gostamos de fato, o que alegra o meu coração. Né? E quando eu descubro esse lugar, nós não dependemos mais da aprovação de ninguém, nós já não buscamos mais, né, em ninguém o entendimento de quem nós somos. É isso. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Eu quero orar por você. E você, mulher, que está gostando dessa pauta, às segundas-feiras à noite é a noite da gente pôr esses assuntos aí para andar. Entendi. Muita gente aí que a Jaque vai me ajudar a convidar para bater papos aqui com a gente, para você entender sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Se você gostou desse tema, você vai tirar um print dessa tela agora e vai repostar, vai marcar eu, a Jaque, e a gente vai repostar lá nos nós vamos repostar você. E você diz, eu quero outra live. Você pode colocar o assunto que você quer ouvir e a gente vai trabalhar isso aqui, né, Jaque? Isso. Lembrando que na próxima segunda é no Connect Woman, né, pastora? A nossa live. A próxima segunda-feira vai ser no perfil do Woman Connect. O Woman Connect é o nome do Ministério de Mulheres da IBR Butantã. E a próxima live, que antecede o nosso encontro de mulheres, vai acontecer, mas no perfil do Connect Woman. Você que ainda não segue o perfil do Connect Woman, por favor, vai lá, põe o arroba lá, o Woman Connect, e você vai fazer parte desse momento com a gente, em nome de Jesus. Vamos orar por essas mulheres? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por esse momento ímpar, Senhor. Por esse tempo de qualidade, por esse tempo que nós passamos aqui, Senhor, informando, declarando a tua vontade para cada um de nós. E eu te peço em nome de Jesus, que essas pessoas sejam guardadas, que o coração, a mente delas sejam guardadas em Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Deus, firmar a nossa identidade em Cristo e vivermos um novo tempo para nossas vidas, ressignificando a nossa mente e desfrutando do amor do Pai. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz o coraçãozinho aí, já que o pessoal tirar a foto. Tira a fotinho aí, gente. Olha lá. Sim, isso. Tira a fotinho. Bênção. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas. Deus abençoe.